Muito bom dia, queridos amigos e irmãos, que a paz do nosso maravilhoso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nosso versículo dessa manhã se encontra em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 ao 8, que diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Irmãos, a Bíblia nos traz aqui uma orientação fundamental para a nossa vida cristã. Diz assim, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Queridos amados, o que a gente pode ter certeza diariamente é o seguinte: Deus constantemente está falando comigo e com você, diariamente, cada segundo, cada instante da nossa vida. Deus está nos dando a oportunidade, mostrando o caminho que a gente deve seguir. A função do nosso amado Espírito Santo é a seguinte: é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Irmãos, uma coisa que tem que ficar clara, que eu e vocês somos pecadores. Isso é um fato. Davi diz assim, iniquidade concebeu minha mãe. Então isso quer dizer, desde o ventre da nossa mãe, desde o do nosso nascimento, a gente já nasce com a natureza pecaminosa. Isso não é um estado que o ser humano fica, é a condição do ser humano depois da queda. E o Espírito Santo, diariamente, constantemente, está nos ajudando a nos convencer do nosso pecado e nos apontando para quem? Para aquele que pode resolver a situação, para Cristo Jesus. A Bíblia, Deus, constantemente está aí nos chamando ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida. Eu e você, sim, nascemos pecadores. Romanos 6:23 diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que isso quer dizer? Eu e você somos pecadores, sim. O nosso salário era a morte eterna, mas Cristo Jesus se sacrificou por mim e por você, para que a gente pudesse ter a vida eterna. Mas entre a nossa vida aqui e a vida eterna, há um processo de santificação. E é nesse meio que o Espírito Santo trabalha diariamente comigo e com você. O interessante é falar assim, ouve a voz do Espírito Santo e não seja rebelde como foi na tentação do deserto. No vídeo de ontem eu comentei sobre isso. Deus tirou o povo dos hebreus lá do Egito, levaram para conduzir uma terra boa, a terra prometida que tinha prometido a seus pais. Mas o povo mostrou incredulidade, rebeldia, não quiseram obedecer a Deus. Eles se afastaram de Deus. E assim, Deus tirou toda aquela geração, mas aquela geração não entrou na terra prometida. Hoje, Deus nos está dando a oportunidade de o quê? Nos levar à terra prometida, a Canaã celestial. E entre a nossa vida e a promessa, há um longo caminho a ser percorrido. E é nesse meio termo que a gente tem o quê? Ser perseverante, ser sensível à voz do Espírito Santo, para que a gente possa o quê? Não cair em rebeldia como aquele povo fez, mas que a gente possa, pela honra, pela graça de Deus, alcançar a Canaã celestial. Irmãos, então hoje não seja rebelde contra a palavra de Deus, não seja rebelde contra os mandamentos de Deus. Busque a orientação de Deus, busque conhecer sua vontade, para que nós não sejamos o quê? Rebeldes como aquele povo. Todos eles saíram do Egito, mas nenhum deles entraram na Canaã. Por quê? Porque foram rebeldes, porque não tiveram fé suficiente para crer no Deus que tinha os tirado. Hoje nós não somos diferentes dele. Temos o quê? Um Deus criador, um Deus protetor, um Deus que está ao nosso lado a cada dia. Não devemos ter um coração incrédulo, não devemos deixar que as dificuldades, problemas nos tire da presença de Deus, nos tire do céu. Então, amados irmãos, se hoje você ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Irmãos, a salvação é individual. Eu não posso me salvar, eu não posso salvar meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu não consigo isso. O único que pode me salvar é Deus. Do mesmo jeito, seu pai, sua mãe, seus filhos, eles não podem te conceder salvação. A igreja não concede salvação. O único que concede salvação é quem? É Cristo Jesus. Ele que morreu na cruz por mim e por você. Ele que se sacrificou. E pela graça é que somos salvos. Mas essa graça que nem muitas pessoas pregam errado, não é uma graça barata. Eu não vou conseguir alcançar a salvação continuando no caminho do erro, continuando no pecado, continuando a minha vida, mesma coisa se eu nunca tivesse conhecido a Cristo. Não, eu sou salvo pela graça, sim, mas quando eu sou salvo pela graça, há uma mudança.
O Espírito Santo, ele age no nosso coração. Uma pessoa orgulhosa se torna uma pessoa humilde, uma pessoa mesquinha se torna uma pessoa o quê? Bondosa. Uma pessoa má, uma pessoa terrível, tem uma conversão na sua vida. Isso é o que? Os frutos do Espírito Santo numa pessoa transformada pela graça de Deus. Então, irmãos, busque cada dia conhecer mais sobre a Santa Palavra. Busque conhecer mais sobre o nosso Santo Deus. E eu tenho certeza que a vida de vocês serão transformadas. Assim como diariamente eu creio que Deus está transformando a minha vida. Eu não sou perfeito, ninguém nessa terra vai ser perfeito. Temos nossas dificuldades, temos nossas lutas diárias. Mas cada dia é o momento do quê? Da gente crescer na graça de Cristo, a gente crescer em mudança, em transformação de vida. Então tenha certeza, se você se esforçar, se você desejar, Deus estará com você. Porque a Bíblia fala, aquele que começou a boa obra, há de terminá-la. Então tenha certeza, se Cristo chamou você, assim como Ele quer chamar todos os seus filhos, Ele vai concluir a boa obra na sua vida, na sua família e no seu ministério. Que Deus abençoe o dia de todos. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido e bondoso Pai, nos ajude, Senhor, a ouvir a voz do Espírito Santo. E, por favor, Pai, não nos deixe ser rebelde como o povo de Israel foi. Nos ajude a converter o nosso coração, Senhor. Nos ajude a fazer a sua santa vontade. Nos ajude a estar ao seu lado num grande dia do Senhor. Em nome do grande amor do Senhor Jesus, em essas bênçãos. Amém.